Três pontos importantes eu quero falar com vocês: intenção, vontade e razão. Vamos bater um papo sobre isso? Meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akenato. Todo processo ele é baseado em intenções. Quer uma força de expressão de vida melhor para a sua vida? Analise as suas intenções seriamente. Por trás das intenções vamos dizer assim, esconde realmente se você vai ter sucesso ou não. Ninguém monta uma empresa pensando, em primeiro lugar, em dinheiro. O nome diz razão social, ou seja, qual a razão da sua existência? Qual é o propósito das suas buscas? Aonde você quer chegar? Quais são as suas mais profundas intenções? Se você quer realmente um trabalho de excelência na sua vida, um caminho de força, um caminho expressivo, né? Porque o que eu queria falar para vocês é sobre expressão, sobre como você se expressa nesse mundo, que é baseado na sua intenção. E uma coisa após a intenção é a vontade, ou seja, aquela pessoa resiliente que passa por cima de outros fatores que são negativos, que tenta nos paralisar, que tem a ver com vitimismo, tem a ver com infantilismo, tem a ver com aquela coisa de preferência pessoal ao invés de fazer aquilo que tem que ser feito, ou seja, aquilo que você deve fazer, que não dá para passar para outra pessoa. Somente você pode realizar, porque você sabe as intenções, a vontade que você tem de fazer aquilo realizar. Ninguém pode, às vezes, ter toda essa intenção de sucesso, de vontade, se não conhecer as suas intenções. Às vezes nós estamos com pessoas que não deixam claro as intenções, e aí nós não produzimos a energia, tudo aquilo que a gente poderia fazer e se expressar, e a gente, vamos dizer assim, vai num estado de 60%, nunca chega a 100%. Nós não conseguimos nos envolver 100% com o assunto, com a ideia, com o time, com o relacionamento, porque no fundo as pessoas tendem, ao invés de expressar as suas intenções, seus propósitos, elas tentam esconder porque tem um certo medo de não aceitação, uma certa vergonha daquilo não ser aceito, não ser entendido por outras pessoas, quando na verdade já está mais do que certo de que a pessoa que tem que compreender aquilo é você. A pessoa que tem que entender passo a passo é você e mais ninguém. Você já ouviu falar sobre trava emocional, que é o oposto de dons? Ou seja, você usa travas emocionais ou você usa o dom na sua vida? Tá aí uma pergunta interessante, porque se você quer realmente e tem uma boa intenção, um bom propósito, como que você começa a mudar a sua vida? Como que você começa a, vamos dizer assim, fazer essa alquimia, essa transformação na sua vida, se não utilizando primeiro as qualidades que você tem? Você não vai vencer utilizando qualidades que você nem sabe ainda. Você exige uma formação, existe um outro propósito, outro caminho. Ao passo que quando você tem já uma qualidade, reconhece essa qualidade, você parte dela para algo mais expressivo na sua vida. E aí você começa a caminhar de uma maneira diferente. E veja, dom é diferente de competência. Competência, eu sempre disse que qualquer um pode ter, buscando essa excelência de comportamento. O dom já é uma coisa inata. Desde a sua infância, desde a sua adolescência, você já tem uma tendência. Uma tendência, por exemplo, à comunicação, uma tendência à instrução, uma tendência a conectar uma pessoa com a outra, uma tendência a vendas. Veja, isso você pode, mesmo sem ter competência, ter dons. Então, a trava emocional ela é uma espécie de contrário do seu dom, uma coisa que bloqueia os seus dons. Veja, todos nós temos uma competência, temos um dom, temos uma excelência. Mas, assim, é tido que todos nós temos que ser competentes em alguma coisa. Entre os empreendedores, existem três tipos de empreendedores que são estudados. Primeiro é aquela pessoa que tem muitas ideias, várias ideias, tem uma facilidade de ser visionária. Tem a outra que é uma pessoa que implementa ideias, que ela
é capaz de pegar a ideia do outro e implementar essa ideia, a auxiliar essa ideia a se tornar melhor. De repente você está se encaixando em alguns desses perfis e você consegue ver que você tem alguma característica. O outro é aquele que de certa forma consegue realizar essas ideias, ou seja, o outro implementa e o outro é capaz de colocar, ele não tem capacidade de criar, de implementar, mas ele é capaz de colocar uma certa logística naquilo, que ele consegue fazer aquilo funcionar, ele consegue fazer aquilo acontecer. Então, se eu tiver os dois, o dom e a competência, eu vou estar no caminho certo, pois minhas intenções e meus propósitos têm muito mais chance de se realizar se eu tiver essas duas definições. Eu pego o meu dom, mas mesmo assim eu busco a competência, eu busco a excelência neste tipo de empreendimento. Ou seja, se não é meu, eu pelo menos estou dentro de um empreendimento como um coautor, né, um sócio, e ao mesmo tempo nós fazemos aquilo acontecer. Nós precisamos desses 3 tipos de empreendedorismo dentro de nós, para que qualquer coisa, qualquer, vamos dizer assim, processo seu interno, ideia interna de empreendimento possa acontecer de verdade. E é muito normal todos nós termos e sermos especialistas diferentes uns dos outros. Isso é que faz a economia rodar. Isso que faz uma equipe de cirurgia acontecer. Tem um anestesista, tem um enfermeiro, tem o cirurgião, tem aquele especialista. Então você sabe que ali uma grande equipe, cada um fazendo a sua função, a coisa acontece. E é preciso que cada um tenha a sua especialidade naquilo. E eu sempre gosto do exemplo. Se você vai entrar numa sala de cirurgia, que tipo de profissionais você gostaria? Que só tivesse competência ou que tivesse dom e competência junto? E se a equipe fosse na mesma proporção, em que todos fossem o mais competentes possíveis que estão ali? Às vezes todo mundo não tem o dom, mas tem uma competência, tem uma excelência. Então, pensa, por exemplo, em quem a gente se deixaria ser anestesiado e na mão de quem a gente estaria enquanto a gente está dormindo. Eu acho que é um exemplo interessante para entender sobre o que a gente quer falar um pouco aqui neste vídeo. Você já viu aquele ditado que o mercado não paga por esforço? O mercado paga, no fundo, por ideias e por talento. Ou seja, a maioria das pessoas acha que merece ganhar mais, acha que merecia ter mais. Mas quando monta um negócio, quando vai gerenciar um propósito ou uma ideia, vê o quanto é difícil gerar daquela ideia, gerar aquele valor. E daí, aquela pessoa que gera aquele valor agregado que eles falam, que é o lucro, que é aquilo que você, entre aspas, o seu esforço pessoal, não a pessoa, mas o seu esforço, o seu talento, o seu dom, sua competência vale. Então, quanto mais valor agregado, mais você vale, seja para uma empresa que você vai trabalhar para alguém, seja para o seu próprio negócio. Se você não tem ainda valor agregado, ainda você não vai conseguir fazer uma grande quantidade, vamos dizer assim, de dinheiro, como se fala, né? Porque as pessoas se preocupam demais com o dinheiro e não com a energia do dinheiro. As pessoas têm a mania de achar que muito esforço é suficiente para, vamos dizer assim, ter lucro, mas a gente não paga funcionário, não paga impostos com esforço. A gente paga com resultados. Ou seja, todo resultado que você tem, que você consegue obter, é aquilo que você tem do valor agregado, que eu falei agora de pouco, que vem lá do seu dom, da sua competência, de todo um esforço para obter isso. E daí sim, isso gera um resultado que daí sim você pode ter uma margem de lucro maior, onde seus gastos são menores e seu talento é maior, o valor que você tem é muito maior do que aquilo que vão te cobrar. Vamos supor, para sua empresa existir, para você existir, né? Porque todos nós pagamos taxas e impostos de alguma forma. Por exemplo, eu não tenho o perfil de ser cômico, ou seja, de dar aula fazendo gracinha ou dando risadinha, né? Não é o meu perfil. Porém, não quer dizer que eu não possa vir aqui passar alguma coisa de instrutivo para vocês, de que seja importante para vocês e que eu tenha esse esforço e dedicação de estar aqui junto com vocês fazendo esse trabalho que eu faço. Então, eu tenho noção, por exemplo, da minha capacidade de pesquisa, onde eu tenho um gerenciamento de tempo, né, do arquétipo do cavalo, de gerenciamento de tempo da minha vida.
Então eu consigo gerenciar, organizá-la de certa forma dentro dos limites daquilo que eu posso. Ou seja, eu sei da minha competência, eu sei dos dons e eu posso estar utilizando isso. Até quando, eu não sei, mas por enquanto ainda tudo isso é interessante para mim e eu acho que vocês valem a pena. No dia que eu achar que isso não está dando resultado, que você não está conseguindo entender nada do que eu falo, e que realmente isso tudo não deu em nada, tudo bem, mas ao contrário, ainda a gente vê pelos comentários aqui tudo que às vezes uma informação causa, não o Carlos, a informação talvez que o Carlos passe, que pegou de outros pesquisadores, de outros livros antigos e traz de certa forma para você ter uma clareza de consciência, como eu digo, para expandir a consciência. Existe um termo também que falam assim que você é do tamanho dos seus sonhos. Eu, falando de uma coisa pessoal, desde da minha infância ou juventude, eu sempre fui tido como um cara distraído. Mas aí, por muito tempo, eu me menosprezei, achando assim, poxa, eu sou uma pessoa distraída mesmo, né? Eu não consigo ter... As pessoas estão falando às vezes comigo, eu tô viajando, né, tal. E eu não sabia qual era o nome disso. E o nome disso hoje, nos termos empresariais, é visionário. É a pessoa que consegue sonhar alto, ou seja, ela consegue fazer coisas além da caixa que outros não fazem. Mas demorou anos para mim descobrir que isso na verdade era um dom e não um defeito, que não era uma barreira emocional como era colocado para mim. As pessoas são ótimas em nos mostrar defeitos, em apontar defeitos, mas pegar aquele defeito e mostrar que aquilo é uma qualidade é só para uma pessoa que agrega valor, que ela consegue ver o valor no outro. Então eu pego e eu consigo agregar valor na minha vida e na vida do outro, porque eu enxergo o que o outro pensa assim, puxa, aquela pessoa só vive na internet, ela só tá lá na internet, não larga da internet. E de repente, se essa pessoa começa a vender produtos online na internet, como ela não sai da internet, como ela passa a entender tudo de internet com facilidade, de repente ela é um empreendedor digital. Consegue fazer campanhas de marketing, consegue desenvolver seu produto e de repente você olha aquela pessoa ali que não sai daquele computador, não sai daquele celular e daqui a pouco ela está ganhando 3 vezes mais do que você. E aí você fala, poxa, caramba, será que você tem um filho assim? Um parente, um irmão ou você é assim? E quando é que você viu que um defeito era na verdade uma qualidade? Depois que você analisou essa questão de competência, gerenciamento, de competência e dom, você vai desenvolver gerenciamento. E gerenciamento é uma coisa que eu trago aqui muito para os membros na maquete pessoal, no Cantinho Mágico. Desenvolva o hábito de escrever suas etapas, modular a sua vida, ou seja, em cada etapa, a cada 5 anos, a cada 2 anos, a cada ano, quais metas deste ano, quais metas do outro ano, daqui a 5 anos como que eu vou estar, quanto de dinheiro eu vou guardar nesse ano, quanto dinheiro eu vou investir em qual empresa. Traça um mapa, crie um plano e não saia dele. Melhore, né? Lembra que eu falei de quem tem aquele empreendedor que consegue implementar boas ideias? Coloque também você nessa posição. Você monta seu plano, mas aí ao longo de um ano você vai implementando aquilo, implementando na sua vida coisas melhores. Você vai implementando todo esse ponto, todos esses passo a passo para o seu sucesso pessoal. Veja, não adianta eu desenvolver o dom, desenvolver a competência, e aí eu não tenho como gerenciar isso, ou seja, colocar isso na prática, né? Como os horários, eu tenho que gerenciar meu descanso mental, eu tenho que gerenciar minhas férias, a minha folga, o meu passeio, eu tenho que gerenciar coisas, e eu tenho que estar naquele momento presente naquilo. Na hora que eu estiver de folga ali, né, eu tenho que relaxar realmente, para que eu volte depois nas outras coisas e né, seja focado, me direcione e não seja obstinado naquilo, resiliente e fique na resiliência. Está difícil, mas eu estou ali me esforçando para a implementação dessas ideias e desses objetivos. Afinal, é aonde eu estou focado. E tem uma coisa que, vamos dizer assim, que chama processo. Existe um processo, um caminho a acontecer. Se você está no ano e você fala assim, nessa estação, no verão eu vou estar fazendo isso. Tem mais um mês para isso. O que eu estou fazendo esse mês?
quanto eu aportei esse mês, quanto que eu guardei de dinheiro, ou quanto eu consegui, quais foram os resultados. Aquele investimento que eu coloquei, como que está indo? Ele está melhorando, está pagando dividendos, está subindo, está crescendo? Como tá isso? Se eu quero trazer um resultado da minha vida, eu tenho que acompanhar o processo. O processo é uma espécie de caminho, onde eu vou indo e às vezes ele se torna íngreme, tem uma descida, na parte boa eu acelero, na outra eu vou com mais resiliência, mas eu tenho que desenhar mais ou menos como que vai estar esse processo. Veja, é uma coisa que você tem que pensar passo a passo de como atingir os seus objetivos. Não adianta eu querer dizer que eu sou visionário, eu imagino, mas se eu não coloco isso num plano, numa maquete, num papel, e aí eu não sei o que está acontecendo, como eu estou fazendo isso, se eu quero me tornar alguém expressivo, que traga cada vez melhores conteúdos, como isso vai funcionar? Eu vou ter que ter horário de pesquisa, horário de leitura, horário de gravação, horário de edição para ripar esse vídeo para o YouTube. Então tem que ter um gerenciamento e isso tem que estar mais ou menos delineado num processo. E você tem que ter esse processo dentro da sua mente, ou no papel, ou a sua equipe. Né? Pode ser sua família ou sua equipe da empresa. Você delinea, coloca processos e você vai ver como isso melhora toda a forma com que faz os objetivos e resultados acontecerem. Outra coisa importante, você já ouviu falar de indicadores de performance? Ou seja, aquelas coisas que indicam quanto de resultado você obteve. É engraçado que na vida pessoal, você vê falar isso de empresas, né, tal, mas na vida pessoal você é capaz de analisar quais foram os seus resultados de performance do ano passado, por exemplo, e quais que você quer atingir esse ano. Você se lembra do mesmo ano, neste mesmo mês do ano passado, o que você conseguiu, o que você obteve? E este ano? Quando eu digo assim, todo gerenciamento ele pode servir para busca espiritual, ele pode servir para busca material, ele pode trazer uma forma de pesquisar melhor, estudar melhor para concurso público. Você tem que ter resultados, você tem que ter mensurar. Mesmo uma vida doméstica, emocional, você fala assim, não, eu quero menos briga na minha família, eu quero menos desentendimento, porque isso precisa funcionar. Então, quando você coloca metas e objetivos, você começa também a exigir das pessoas em volta que cada um cumpra a parte. Se ela está causando ou o outro está causando um problema, ele tem que ser apontado. Olha, você está causando um problema. Então é melhor você saber o que você está fazendo. Porque você está sabotando todo o procedimento que a gente colocou aqui, todo o processo. Lembra que eu acabei de falar de processo? Então a pessoa tem que estar muito atenta a isso. É muito importante mensurar os resultados que você possa ter e obter. E o termo processo é muito simples. Processo é um mapa, é um guia, que amanhã ou depois, por exemplo, se você vem a morrer e todos os seus bens, todos os seus projetos estão aí parados, quem está em volta sabe exatamente o que você queria fazer. A sua maquete de vida está ali. Eu quero que isso seja dessa forma, eu quero que isso fique com tal pessoa, eu quero que isso seja disso. Este processo pode encerrar porque isso era uma coisa particularmente minha e pessoal, então isso não tem mais relevância. Então, por exemplo, se eu venho a falecer, o processo canal YouTube, ele se encerra, porque eu estou aqui hoje no processo seguindo isso em frente. Se fosse uma equipe ou outras pessoas gravassem, eu iria gerenciar este processo para que, com a minha saída, o processo continuasse. Mas como, por exemplo, o processo às vezes é SA, é individual, não tem problema, ele se encerra. Porém, as minhas questões pessoais, o dinheiro da conta corrente, dos investimentos, como que fica isso, como que acontece, isso é o processo. É quando eu deixo mapeado para minha família, como que eu quero que aconteça. E da mesma forma, o processo na sua vida, no dia a dia, as pessoas em volta precisam saber como que você quer que aconteça. Você quer uma economia doméstica para que as coisas funcionem melhor, para juntar dinheiro, para viajar? Todos têm que saber o que eles estão fazendo. Então, porque quando elas pedirem alguma coisa para você, você fala, olha, se eu tirar esse dinheiro aqui, este sonho vai retardar mais tempo. Ou este aqui, aquilo ali, tal. Então, fica muito simples, né, quando todo mundo consegue compreender, né? Bom, por hoje eu vou encerrar por aqui, que eu acho que eu estendi muito o vídeo, né? Quis deixar ele um pouco
mais técnico, né, para desenvolvimento pessoal, né, para que você consiga avançar um pouco mais. E eu espero que alguma coisa aqui você tenha tirado de lição para a sua vida, ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.